Olá, gente boa! No vídeo anterior em que eu falei sobre liderança, eu citei um pouco da minha trajetória como líder. E eu falei sobre a dificuldade que eu tinha em dizer não, principalmente para líderes que estavam acima de mim, mas também para muitas outras situações e ocasiões que aconteceram na minha vida. Mas hoje eu quero falar sobre um não que eu dei para uma pessoa mediante ao seu pedido e que depois, analisando, mas com cuidado, eu tive que mudar esse não para o sim, por causa do pedido daquela pessoa, certo? Eu sou o Carlos Fernando e eu estou aqui hoje no meu canal para falar sobre liderança através da perspectiva bíblica. E eu te peço para você se inscrever no meu canal, deixar o teu like, ativar as notificações, isso é muito importante. O like é muito importante para que o vídeo ele mostre relevância para a plataforma. E também não se esqueça de compartilhar para o maior número de pessoas, porque certamente há pessoas que precisam ouvir desta mensagem, ok? O tema desse vídeo: compartilhe o seu potencial. E esse é um tema maravilhoso. Então, como eu falei anteriormente, eu quero explicar aqui que certo dia um jovem me procurou, um jovem que eu conheço, um irmão em Cristo, que é uma bênção, me procurou e pediu para que eu desse um treinamento para um grupo da igreja dele. Só que aconteceram algumas situações que acabou que não teve o treinamento. Daí, numa conversa com ele, ele pediu para que eu ensinasse para ele aquilo que eu ia dar e passar para o grupo e que depois ele passaria para aquele grupo. E num primeiro momento eu fiquei perplexo, né? E eu falei, não, que é isso? Do jeito que eu ensino, você não vai saber. Eu tenho a didática, eu tenho a experiência, a expertise, né? E evidenciando aí um pouco de soberba, né? Ok, passaram-se alguns dias e eu parei e comecei a analisar aquilo que eu tinha falado. E me lembrei do que eu li em alguns livros que falam sobre compartilhar o potencial. São esses livros que estão aqui, do Dr. Myles Munroe, falecido Dr. Myles Munroe. E eu vou mostrar aqui esses livros. Tem o primeiro, aqui, ó, Como Compreender o Seu Potencial. O segundo livro, Dr. Myles Munroe, Liberando o Seu Potencial. O terceiro é uma série, Maximizando o Seu Potencial. E são livros que não são difíceis de ler, são livros muito fáceis e práticos, mas são livros com conteúdo muito poderoso e que esse conteúdo mexeu comigo. E algo que eu já fazia de uma certa forma anteriormente. Só que naquele momento em que ele falou comigo, eu achei que não, que deveria eu compartilhar o meu potencial com eles. Mas porque não dava, não tinha como ser, eu devia compartilhar com ele aquele potencial. Então, eu revi essa minha mentalidade, me arrependi, claro, entrei em contato com ele e eu falei, cara, olha só, meu irmão, eu vou compartilhar comigo porque, e foi uma frase que eu li nesse livro, o nosso potencial não pode morrer conosco. Então aquilo que Deus colocou em mim, plantou em mim, não pode morrer comigo. Eu tenho que passar adiante. Deus me deu, mas não é para morrer comigo, é para que eu passe adiante, para que seja multiplicado, gerado em outras vidas e assim sucessivamente. Então, eu entendi da parte do Pai que eu deveria rever aquela mentalidade, porque eu fui chamado para Ele para compartilhar daquilo que Ele colocou em mim. Então, eu me arrependi, conversei com Ele, beleza. E nós começamos essa jornada de eu compartilhar com Ele aquilo o que Deus tinha me dado, mediante aí toda a experiência que Ele me deu. Então, como eu não pude treinar aquele grupo, eu treinei aquele jovem que, posteriormente, ele vai treinar aquele grupo. Mas, da mesma forma, eu não vou poder estar em outros lugares, e quaisquer que sejam,
para treinar alguns grupos, mas eu posso treinar uma pessoa para que essa pessoa multiplique aquele conhecimento e passe para aquelas determinadas pessoas aonde quer que seja. E isso é um negócio tremendo, porque eu vou estar cumprindo a vontade de Deus. E essas pessoas também vão estar cumprindo a vontade de Deus para a vida delas. Aí quando a gente vai na Bíblia, a gente vê que a Bíblia fala sobre isso de Gênesis a Apocalipse. Então eu quero trazer aqui o que a Bíblia diz a respeito disso e qual a lição nós podemos aprender. E tem um texto que eu me lembrei quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo aqui, que é o de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos para instruir outros. Olha só, que coisa tremenda. Paulo está falando: Timóteo, meu filho, se fortaleça na graça que é em Cristo. E aquilo que você ouviu de mim, através de muitas testemunhas, você transmite a outros. Então, transmite a homens fiéis, que sejam idôneos, que são idôneos, para que esses transmitam a outros. Então, Paulo transmitiu para Timóteo. Timóteo deveria transmitir para outros homens, uma geração seguinte. E essa iria transmitir para outra mais à frente. E a gente vê que a palavra, a Bíblia, chegou aos nossos dias dessa forma. Que o Evangelho do Reino de Deus chegou aos nossos dias dessa forma. Este aqui é apenas um texto dos vários e vários na Bíblia que falam sobre o compartilhar o potencial, que é o tema deste vídeo. Então, esse é um princípio bíblico, compartilhar o potencial. O que é o potencial? É aquilo que Deus colocou em nós. É interessante que nesses livros aqui do Dr. Myles Murray, ele fala que o lugar mais valioso do planeta, os lugares, são os cemitérios. Porque são os lugares aonde as pessoas foram e elas levaram o seu potencial. Levaram sonhos, levaram soluções para problemas que muitos não alcançam a solução. Levaram empresas para o cemitério que não saíram do papel. Levaram cura para as doenças que não saíram da sua mente, da sua ideia. Então, lendo isso, eu fui mexido ali pelo Espírito de Deus e eu falei: eu não posso segurar esse potencial em mim. Eu tenho que compartilhar com o máximo de pessoas possível. Isso aqui, estes vídeos, os vídeos deste canal, através deles eu estou compartilhando o potencial, aquilo que Deus colocou em mim. Para quê? Para que você seja abençoado, para que você suba de nível em várias áreas da sua vida, ou em todas as áreas da sua vida. Esse é o objetivo deste canal. Eu estou fazendo isso com este objetivo, porque esse potencial ele não pode morrer comigo. Então a gente vê isso no decorrer de toda a Bíblia. E por que isso? Porque o princípio de compartilhar o potencial é simplesmente por causa da continuidade do propósito de Deus. O propósito que Deus tem para o homem através da vida do próprio homem. Vamos ver aqui o que aconteceu através da vida de Jesus. Jesus veio, se manifestou, encarnou, e ali ele compartilhou do propósito do Pai para os seus discípulos. Ok. Jesus foi assunto aos céus. Quem foi que ficou para compartilhar do potencial que foi plantado neles? Foram os discípulos. Foram os 12 apóstolos e foram os demais discípulos que viram, que estiveram com Jesus, que receberam em suas vidas. Eles compartilharam. Aí chega isso no apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo fez? Ele também compartilhou. Se a gente for olhar no livro de Atos, a gente vai ver várias ocasiões em que o apóstolo Paulo ele permaneceu em algumas cidades
e que ele ensinou os discípulos ali, compartilhando o potencial. E ali começou uma revolução da parte de Deus. Então Deus manifestando o seu propósito na vida do homem através do próprio homem, ok? Então se o evangelho chegou a nós nos dias de hoje, foi porque lá atrás, homens e mulheres de Deus, eles compartilharam do potencial. Eles não guardaram para si. Então Paulo diz para Timóteo compartilhar aquilo que ele aprendeu dele com homens que ele fossem aptos para transmitir isso. Então Paulo diz para Timóteo compartilhar aquilo que ele aprendeu dele. Compartilhar com quem? Com homens aptos, homens fiéis, homens de bom caráter, de testemunho aprovado, idôneos, para que esses homens estivessem transmitindo para outros. Timóteo não deveria reter para si, não poderia guardar com ele, mas deveria compartilhar, deveria passar adiante. E isso seria uma prática de geração em geração. E foi assim, e chegou até nós, e glória a Deus para isso. Então você tem um potencial que deve compartilhar com os outros. Não guarde para si. Olha só, o que eu mais vi nesses vários largos anos de fé em Cristo e de igreja evangélica foi de homens e mulheres guardando, retendo o potencial para si. E muitos ali segurando ali as coisas no seu poder, uma mentalidade atrasada, né? Talvez com medo de que perdesse a autoridade. De maneira alguma, o quanto mais compartilharmos, mais as pessoas verão a autoridade de Deus na nossa vida. Olha Jesus, as pessoas viam Jesus compartilhando do evangelho do reino, do amor do Pai, e falavam assim, poxa, olha só, ele ensina como quem tem autoridade, ele não ensina como os escribas. Por quê? A vida de Deus fluía nele, e quando nós compartilhamos aquilo que Deus plantou em nós, a vida de Deus flui de nós para os outros, no poder do Espírito Santo. Então não guarde para si, pois esse potencial pode ser uma solução de Deus para transformar a vida de muitas pessoas. Pode ser uma solução de Deus para resolver algo que é impossível para muitas pessoas. Mas para Deus não é impossível e Ele quer usar a sua vida. Você pode até não ver os frutos disso, mas esses frutos eles chegarão, pode ser na geração seguinte ou depois. Então, o potencial que eu estou compartilhando agora, eu posso não ver o fruto disso na minha geração. Pode ser que daqui a 50, daqui a 100 anos, quando eu já tiver morrido e ido para Jesus, é que isso vai dar fruto. Mas o importante é que eu esteja compartilhando, sem esperar que os frutos apareçam agora. Mas gerações podem ser abençoadas, porque você e eu dissemos o sim para Deus no que diz respeito a compartilharmos o potencial, aquilo que Ele plantou em nós. Tem uma história muito interessante num livro que eu li de um pastor indiano-americano, é o pastor Mahesh Havida, e esse pastor, ele era hindu, né? Ele era adepto do hinduísmo na juventude dele, e ele tinha uma sede muito grande de conhecimento, ele queria conhecer a verdade. Então, ele no hinduísmo, ele não conseguia saciar aquela sede do conhecimento da verdade que havia nele. E ele buscava o conhecimento, conhecer, e um dia bateu na porta da casa dele uma pessoa, uma senhorinha, uma missionária, pedindo um copo d'água, porque Índia faz muito calor, e ela estava pregando o evangelho naquela região. E ali ele deu o copo d'água para ela, ela agradeceu e deixou um folheto para ele. E naquele folheto estava escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Ele leu aquilo, e aquilo mexeu com ele tão profundamente, porque falava sobre o conhecimento da verdade.
E ele foi atrás. Ele pegou uma Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia. Ele foi a ovelha negra da família. Porque ele foi o primeiro da família a sair das garras do hinduísmo e ele foi para os braços de Jesus. Aquela mulher não viu os frutos dela compartilhar o potencial que Deus deu para ela de uma forma muito simples, com entregar um folheto. E aquele homem, anos e anos depois, estava pregando o evangelho para multidões e através do ministério dele, muitas vidas estavam sendo salvas, curas, milagres aconteciam e Deus operando através da vida dele. Mas começou com quem? Uma senhorinha, uma missionária, atrás de um copo com água, de uma maneira simples, compartilhou o potencial. Ela não falou nada, ela só deixou o folheto. Aquilo que Deus manda você compartilhar, compartilhe, não guarde para si, no nome de Jesus. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma com esta mensagem. E o que eu desejo é que a partir de hoje você pare e pense: Senhor, o que eu posso compartilhar? E você comece a compartilhar. E mais uma vez eu quero te pedir, finalizando esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, é muito importante. A minha meta é chegarmos aí a 500 inscritos no canal, é um desafio. Hoje somos em cerca de 120 e a gente vai dando passos dia após dia para que mais vidas sejam abençoadas. Não esquece também de dar o like, isso mostra para a plataforma a relevância do vídeo e vai espalhar para mais pessoas. Ative as notificações, compartilha para geral e deixa o teu comentário aí se essa mensagem fez sentido na tua vida, certo? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.